Bom dia, amados irmãos e irmãs, para o serviço desta manhã. Convido a todos para que nós possamos nos unir em oração. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Pai Celestial, nós nos apresentamos mais uma vez ante ao Teu altar de graça. Agradecidos estamos porque o Senhor tem preparado os caminhos para que pudéssemos mais uma vez poder vivenciar a força da Tua Palavra e o poder dos Teus sacramentos, que envolvem as nossas almas e nos condicionam para nos prepararmos para a vinda do Teu Filho Jesus. Abençoa, Pai amado, todo o ministério dos apóstolos e abençoe todos os servos ministeriais outorgados por eles. Dai paz, saúde, sabedoria, entusiasmo pela Tua grandiosa obra e que assim nós possamos cada vez mais receber palavras maravilhosas que preencham os nossos corações, elevam as nossas almas e nos condicionam para nos encontrar com Jesus Cristo muito em breve. Te rogamos que invade os nossos corações, ensina-nos cada vez mais a força do Teu Evangelho e que assim nós possamos proferi-lo a cada dia nas nossas vidas, podendo colocar nos corações de muitas almas que estão desacreditadas, desamparadas, descuidadas, desanimadas com as circunstâncias mundanas, Pai. Ensina-nos a poder valorizar esse grandioso momento na Tua casa, na Tua grandiosa obra. Abençoa cada irmão, cada irmã, olha por aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, cirurgia. Abençoa as mãos dos médicos, os medicamentos, os equipamentos, os aparelhos, os enfermeiros, os cuidadores. Tudo para o bem-estar e a pronta recuperação de cada um. Olha, Pai Celestial, também por aqueles que nos antecederam à outra margem. E que estas almas reconheçam a ação divina e salvadora do Teu Filho Jesus Cristo ali no além e se entreguem ao ensinamento do Teu Evangelho. Olha para os Teus filhos que partiram em Jesus Cristo, para que eles recebam da Tua palavra, a Tua graça e aguardam no retorno do Teu Filho Jesus Cristo a salvação, a contemplação das nossas almas, Pai. Assim, rogamos ao Senhor também que olhe por aqueles que estão encarcerados, pelos viciados, pelos refugiados, pelos exilados. Ajuda essas almas a reconquistar a dignidade social e que elas possam também abrir o coração para o testemunho da Tua palavra. Pai querido, nós Te rogamos também que abra os corações de todos aqueles que estão assistindo o serviço divino nesta hora, para que possam entender e compreender o Teu verdadeiro propósito. Ajuda-nos, amado Pai. Assim nós direcionamos tudo nas Tuas mãos, colocamos tudo para que o Senhor possa fazer da melhor maneira possível. O rogamos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã, como serviço divino de preparação para o serviço divino de intercessão aos falecidos, no próximo domingo, está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, e que diz assim: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Até.
Queridos irmãos e irmãs, espero que vocês estejam bem e que recebam a palavra com muito amor no coração. Para esse serviço divino, já de preparação ao serviço divino em ajuda aos falecidos no próximo domingo, nós temos um tema bíblico, um texto, não é? Que fala a respeito da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que Cristo pudesse ter essa autoridade, né, ele disso compreende o amor de Deus. Então, o amor de Deus foi o motivo pelo qual Deus enviou seu Filho Jesus Cristo sobre a terra para que pudesse ensinar o Evangelho, mostrar a maneira como os seus seguidores devem se comportar, e também Jesus Cristo mostrar o seu poder na cura aos enfermos, aos doentes. E hoje nós não podemos enxergar isso de maneira diferente, né? Obviamente nós não temos a presença de Cristo aqui no seu corpo físico, Ele não está entre nós de forma física, Ele não caminha entre nós, mas Ele está entre nós de forma espiritual. E não só entre nós aqui na temporalidade, mas Cristo excede todo o entendimento e Ele está muito além daquilo que muitos do lado de fora podem imaginar. Porque nós, como cristãos, temos a certeza e a convicção do caminho que nós estamos seguindo e sabemos que Jesus Cristo está desde a temporalidade até a eternidade. E isto é desde sempre. O Senhor, desde sempre, atua em todos os âmbitos. No começo, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Então, não há limites para o poder de Deus, para o poder extremo de nosso Pai Celestial. Por isso, conformam a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o motivo também do fato de Deus insistir com a humanidade, insistir em ajudar a humanidade, é o seu amor, né? É o amor. O envio de Jesus Cristo é a reflexão do amor de Deus. Então, em João 3,16, ele diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, é imprescindível que nós creiamos, que nós acreditamos, que nós confiemos no envio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós apliquemos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, ela vem pelo ouvir, por estar presente na casa de Deus, por poder participar dos eventos, por poder vivenciar os efeitos divinos na nossa vida, os milagres da nossa vida, os livramentos que Deus tem para com cada um de nós, por Deus nos dar o entendimento, por Deus permitir que nós não olhemos para o alto e imaginemos que existe apenas uma força maior, mas que é a ação de Deus nas nossas vidas, e que o Espírito Santo é o auxiliador, o consolador, o nosso advogado. No estudo da Sagrada Escritura, existe uma palavra no latim que fala paracletos, que significa advogado, ou advocatus no grego, que é incrível quando a gente olha isso, né? E não se acha confusão nesse sentido, né? Então, o mesmo que é dito numa língua é dito na outra também, né? E a gente vê o quanto o Senhor se desdobra, né? Nosso Senhor Jesus Cristo se desdobra para poder unir os seus, para poder juntar os seus, para fazer com que os seus sejam sempre numa mesma unidade, estejam unificados, estejam no mesmo sentir, estejam no mesmo caminho, busquem o mesmo entendimento, né? E o mais incrível disso tudo é que a ajuda, ela não está compactada às circunstâncias terrenas. Se nós nos lembramos muito bem, Jesus Cristo também foi para a cruz, Ele foi para o morteiro, Ele morreu, Ele levou consigo todos os nossos pecados, Ele foi para o mundo do além, Ele esteve ali na outra margem, Ele esteve com as almas que se foram lá desde o tempo de Noé, e Ele, com a sua ressurreição, Ele
deu também a possibilidade, criou a oportunidade para que as almas do além, elas também possam confiar no Senhor, possam acreditar no Senhor. A ação divina ali no além, ela é ampla também. Embora Jesus Cristo não esteja ali, mas estão os seus enviados, os seus mensageiros de paz, estão os seus anjos para poder orientar essas almas, no sentido de que elas também consigam entender que Jesus Cristo também esteve ali para poder ser uma ajuda, um auxílio, para que elas possam confiar, para que elas possam acreditar, mesmo em tempos difíceis que muitas almas possam estar vivendo ali, né? Porque muitas almas vão embora da terra despreparadas, desorientadas, perdidas, desconsoladas, e ali se encontram em um âmbito também muitas vezes hostil, mas a ação de Deus ali, ela é ampla, e os mensageiros de paz anunciam o Evangelho para essas almas, fazem com que elas também possam ter um conhecimento da ação divina e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição e ascensão e também o regresso, o ingresso na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo é de natureza ampla, né? Jesus Cristo teve uma amplitude gigantesca, muito maior do que quando ele estava pairando sobre a terra, do que quando estava na sua primeira passagem sobre a terra. Então, e isso é muito simples de se observar, porque Jesus Cristo veio já num corpo celestial, né? Um corpo visível, um corpo que se enxerga, um corpo que não padece, mas um corpo que não sente dor, mas é um corpo que caminha, um corpo que fala, um corpo que come, mas é um corpo incrível e que nós podemos fazer um exercício de imaginação, né? Não era um corpo que estava preso às leis do mundo, às leis mundanas, mas era um corpo perfeito, era um corpo celeste. Então esse é um presente que Deus quer conceder a cada um de nós, tanto na temporalidade quanto no além também, né? Então, para Jesus Cristo não há limites, né? Ele compreende céu e terra. Então, Jesus Cristo hoje, claro, né? Ele está em um outro âmbito espiritual, e ele tem acesso tanto à temporalidade, tanto na terra, quanto lá na eternidade, quanto lá no além. Ele tem acesso a esses âmbitos, e ele também permite que o Evangelho seja pregado lá, tanto aqui quanto lá. Ele permite que os seus ensinamentos, eles transponham muitas vezes o entendimento das pessoas na vida mundana, né? E essa autoridade também de nosso Senhor Jesus Cristo foi compartilhada com seus discípulos na missão de poder batizar e ensinar a obediência ao Evangelho. Ou seja, os passos que Cristo deu sobre a terra, os seus passos, foram passos perfeitos, né? Não foram passos equivocados, mas passos perfeitos. Ele colocou tudo de forma ordenada para que os seus ensinamentos pudessem entrar no coração de todos aqueles que o seguiam naquela época, dos discípulos, né, dos diversos discípulos que seguiam o nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, claro, no ministério de apóstolos que ele outorgou para poder anunciar o Evangelho, para poder batizar, para poder doar o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo se uniu também numa oportunidade com os 11 discípulos no monte da Galileia, e ordenou-os ao trabalho, né? Ordenou, isso após a ressurreição de Cristo, né? Ele ordenou os discípulos ao trabalho e mostrou esse poder que ele tinha sem limite, né? Os discípulos conheciam o poder de Jesus Cristo, mas aquele poder enquanto a sua atividade era sobre a terra, antes de sua crucificação. E após a sua crucificação, isso se mostrou, o poder de Cristo se mostrou de uma forma tamanha, que, claro, encanta os discípulos, né? Encantou o ministério de apóstolos ali, e Cristo, em sua autoridade, outorgou os apóstolos a poder trabalhar nesse sentido também, a poder anunciar o Evangelho, a poder ensinar, a batizar, a doar os dons do Espírito Santo, e mais além, amados irmãos, né? Mais além, né? Então,
essa também é uma indicação para o mundo invisível, para um mundo onde nós não enxergamos. Quando a gente fala o mundo invisível, é um mundo de curiosidade ainda, é aquele mundo que nós não conseguimos enxergar, é o mundo do além, é aquilo que faz parte da outra margem, que para nós aqui na temporalidade, para nós cristãos aqui na temporalidade, nós queremos confiar piamente que Deus auxilia essas almas no além, que Deus faz por onde, cria as possibilidades por onde essas almas possam entender isso, possam entender que são amadas, possam entender que são cuidadas, que são zeladas, que são amparadas. Mas também esse entendimento depende único e exclusivamente de cada uma delas. De cada uma delas, elas precisam querer ser ajudadas, elas precisam aceitar essa ajuda, né? As almas do além também podem conseguir uma nova vida por meio da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se elas entenderem isso, se elas aceitarem isso, se elas entenderem, se elas se deixarem ser levadas, elas vão ser contempladas com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de Pedro, né, na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta no capítulo 3, em 1 Pedro 3, 18 ao 20, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que estão no além, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, muitos que ainda têm alguma desconfiança aqui na temporalidade acerca do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, da potestade de Jesus Cristo pós sua ressurreição, muitas vezes ficam imaginando: poxa, mas se a partir de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, aconteceu a oportunidade de salvação, e aqueles que ficaram para trás, aqueles que viveram antes de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que morreram antes de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que ficam eles? Todos eles têm a oportunidade de salvação. A própria Sagrada Escritura fala, também aqueles que viveram lá dos tempos de Noé, né? Então, todas elas têm a oportunidade de receber a salvação, né? Então, o pleno poder de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais amplo que muitos possam imaginar, né? O mandamento do batismo é válido igualmente para vivos e para mortos. Todas as almas, elas lá no além, elas têm a oportunidade de se achegar ao Senhor, têm a oportunidade de reconhecer ao Senhor, têm a oportunidade de abrir o coração espiritual ao Senhor, de receber o batismo com água e também o batismo com o Espírito Santo, né? E assim, né, elas também podem, né, além de ser batizadas, receber o dom do batismo, né, e desfrutar dos benefícios que Deus concede. Então, nós cristãos, temos o conhecimento de que quando partimos para a eternidade, né, quando um cristão é convidado para o além, né, eles também lá desfrutam dos sacramentos. Eles desfrutam do perdão dos pecados e desfrutam da Santa Ceia. Participam da comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, amados irmãos, nós queremos orar por essas almas. Orar a Deus para que Deus crie sempre as oportunidades para que essas almas possam encontrar a ajuda, encontrar a graça, e que esses corações espirituais, eles possam ser motivados por esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, muitos podem até se perguntar, mas
Deus não sabe que essas almas precisam de ajuda? Deus não sabe que elas estão necessitadas? Mas por que Deus não faz uma ação para que elas, por um piscar de olhos assim, elas possam aceitar a ajuda? Mas não é assim. Elas precisam aceitar. Deus não pode obrigá-las a aceitar a ajuda. Deus não pode abrir os corações espirituais delas e introduzir o seu evangelho. Elas precisam entender a força do evangelho. Elas precisam entender a aplicação que os mensageiros de paz de Deus colocam nesses corações. E elas precisam se voltar ao Senhor. Portanto, a força das nossas orações, o poder das nossas orações é extremamente importante para que essas almas possam sentir, possam se sentir amadas, saber que existe uma legião de irmandade que ora por elas, que se preocupa com elas, que quer que elas possam mudar de vida, mudar ali, sair de uma situação inóspita para uma situação de alegria, para uma situação de felicidade. Saber que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão, tanto na temporalidade quanto no além, e que elas ali têm a oportunidade de buscar a salvação, de viver felizes e de aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, nos unimos sempre em oração para que essas almas possam, assim, entender grandiosamente, como fala a Sagrada Escritura em alguns pontos, a altura, a largura, o comprimento, a envergadura, isso para mostrar a amplitude da obra de Deus, a amplitude do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a ação transformadora que ela faz nas nossas vidas, tanto aqui na temporalidade quanto no mundo do além. Esse é o sentido de nosso Senhor Jesus Cristo e isso é o que nós almejamos e desejamos para que as almas do além também possam conseguir essa ajuda. Amém. Está junto comigo esta manhã aqui o pastor Edson, ele também tem algo no seu coração, e se o coro se a irmãzinha tem um verso, por favor. Amados irmãos e irmãs, é um motivo de alegria de poder estar aqui juntamente com o evangelista, os irmãos aqui presentes, para esse serviço divino de preparação para o serviço divino aos amados falecidos. Por quê? Porque nós entendemos como cristãos e como filhos de Deus nesta vida ainda por sobre a terra, que há uma grande necessidade ali no além de que almas que foram para lá sejam também preparadas para o dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já Jesus Cristo fez quando partiu também desta vida para o além. Ele o fez quando visitou as almas presas ali do tempo de Noé, que negligenciaram a palavra de Deus, que negligenciaram a vontade de Deus. Partindo deste ocorrido, hoje nós também somos ensinados e indicados a ajudar essas almas também do nosso tempo
e de muitos tempos passados que hoje estão no além. Por isso o serviço divino de hoje, ele é preparativo. Ele nos dá a noção, o entendimento de quão grande é a necessidade destas almas ali. E nós temos que trabalhar de uma forma com o coração preenchido de amor, de alegria e principalmente de paz, para que com fé nós levemos a estas almas ali no além a palavra de Deus, o testemunho e aquilo que Jesus Cristo sempre indicou que tem que ser feito para que consigamos a vida eterna. Então, queridos irmãos, é um trabalho que pede, exige de cada um de nós a entrega. E como que nós podemos nos entregar para esse momento? É vindo ao serviço divino no próximo domingo, em ajuda aos amados falecidos, e nos colocar à disposição deles, para que a palavra que nós absorvemos hoje, ela chegue também a essas almas no próximo domingo, e elas sejam ajudadas para se libertarem dos seus pensamentos ruins, daquilo que as prende ali em muitas prisões no além, e elas se libertem. E em Jesus Cristo elas encontrem o caminho para a salvação. Amém. O importante nesse sentido, da preocupação com as almas do além, é não pensar que a oração que nós fazemos é uma oração de insistência, mas sim uma oração de amor, né? Porque pensamos assim, quando nós falamos para o nosso filho, né, quando ele é pequenininho, falamos assim, vem comer, vem almoçar, vem jantar, é porque nós nos preocupamos com ele, é porque nós os amamos, é porque nós temos um amor tão grandioso e especial que nós queremos fazer sempre o melhor por eles. E não é, e se isso de uma outra maneira pode soar como uma insistência, mas em primeiro lugar vem o amor ao próximo. Então, quando desde já nós somos chamados para a oração, para essas almas do além, é porque elas precisam, é porque elas estão famintas, é porque elas estão necessitadas, é porque elas precisam ser auxiliadas, amparadas, cuidadas, zeladas. E pela, vamos dizer assim, a insistência do nosso amor, muitas podem chegar ao entendimento. Notemos, amados irmãos, quão importante é o poder da oração, né? Quão importante é. Quantas vezes, às vezes, chamamos os nossos filhinhos para vir comer? Vem comer, vem almoçar, vem se alimentar. 2, 3, 4, 5 vezes até que eles vêm, não é? Olhamos para as almas necessitadas do além. Se acheguem ao Senhor, abram o coração ao testemunho do Evangelho, se acheguem ao altar de graça do Senhor para receber do pão da vida, para receber da água da vida, para saciar a sua fome, e elas vêm. Não desistamos das nossas orações, mas como uma demonstração de amor, queremos servir essas almas o melhor possível, o melhor que nós podemos fazer. Agora temos, né, a oportunidade de nos arrependermos e nos unirmos à oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos demos a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder
e a glória para sempre. Amém. Querido e bondoso Pai Celestial, quão bom é poder servir na Tua obra. Saber que o Senhor tem amor de sobra para dar para todos, indistintamente. Sejam, amado Pai, aqueles que fazem parte da Tua obra ou aqueles que ainda se encontram distantes, aqueles que se encontram revoltos e muitas vezes virados de costas para a Tua palavra. Não importa, o que importa é sabemos que o Teu amor é grandioso e atinge uma enormidade que nós não podemos mensurar. Amado e bondoso Pai, ajuda a cada um, ajuda nos tempos difíceis de hoje, no nosso dia a dia, no trabalho, no emprego, nas provações, nas lutas, nas circunstâncias. Ajuda-nos a permanecermos fiéis à Tua obra, à Tua vontade. Ajuda também as almas do além, para que elas possam entender e compreender que a ação divina do Teu Filho Jesus Cristo ali não foi em vão, mas é para o bem-estar dessas almas, para que elas possam se achegar e buscar a salvação também. Olha também o nosso dia a dia, abençoa-nos, Pai querido, no dia de hoje, prepara sempre os caminhos para que possamos estar diante da Tua palavra, para que possamos buscar a Tua casa, onde ali não só podemos desfrutar do perdão dos pecados, mas podemos desfrutar do Teu corpo e do Teu sangue para a comunhão com o Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a deixar para trás qualquer circunstância que nos aparte de Tua casa, mas dar-nos a força para poder buscar, sempre estar unidos com a Tua palavra, Pai. Abençoa nos dias vindouros também, cuida de cada um, eleva as nossas almas e também nos condiciona a poder estar pronto se o Teu Filho Jesus Cristo vier nos buscar em breve. Tudo direcionamos ao Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos. Que todas as coisas sejam conduzidas debaixo da Tua vontade, é o que Te rogamos no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consoladora união com o Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, junto com o querido pastor Edson, agradecemos a todos vocês, desejamos que tenham um feliz, um abençoado domingo e até a próxima oportunidade, até sempre.